Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo 17 da série sobre lógica de predicados. Veremos o teorema da generalização das constantes, um teorema importante para a metateoria de primeira ordem. Vamos começar? O teorema da generalização de constantes nos informa algo muito intuitivo que fazemos na argumentação na nossa linguagem natural. Ele nos diz que, se demonstramos algo para uma constante qualquer, uma propriedade que vale para alguém ou algum tipo de coisa, e essa constante ela não participa de nossas pressuposições, então nós podemos concluir que a prova que produzimos ela é geral, ela vale para qualquer elemento. Ou seja, como escrevemos aqui, se sigma demonstra φ de C e C não ocorre em nenhuma fórmula de sigma, então sigma demonstra que para todo x vale φ de x. Antes de começarmos a analisar esse teorema, vamos retomar um assunto um pouco mais fundamental, que tem a ver com a notação que estamos usando. Observe que quando escrevemos φ de C, e temos feito isso desde o começo da nossa série, estamos assumindo que sabemos a variável de φ que é substituída pela constante C. E isso é dado, em geral, pelo contexto. Nós sabemos que, ao escrevermos a fórmula φ de C, estamos assumindo que, por exemplo, a variável x da fórmula φ está sendo substituída pelo C. E fazemos isso para simplificar a nossa notação, para que ela não fique muito carregada. Mas para trabalharmos com a demonstração da generalização de constantes, vamos fazer a partir de uma notação um pouco mais precisa. Vamos elencar precisamente qual é a variável a ser substituída pela constante ou por um termo qualquer. Então, ao invés de escrevermos φ de C, escreveremos φ com C substituído na variável em específico. Diremos de modo explícito quem é a variável que C está substituindo. E nesse caso é a variável x. Então, vamos dizer que C substitui as ocorrências livres de x em φ. Vejamos agora como que o teorema da generalização de constantes pode ser aplicado em uma situação comum, um argumento da linguagem natural. Nós faremos isso supondo um argumento genérico. Suponha que uma pessoa qualquer, e aí damos um nome a essa pessoa. Digamos que o nome dessa pessoa é Carla. A partir disso, nós operamos ou começamos a nossa argumentação e chegamos à conclusão de que uma propriedade φ vale para a pessoa Carla. Observe que nós não supomos nada em específico a respeito dessa pessoa, da pessoa Carla. E, portanto, nós podemos concluir que vale a propriedade φ para todas as pessoas. A propriedade φ poderia ser alguma característica essencial de ser um ser humano. Mas a gente desenvolve esse argumento a partir de um exemplo. Seria como usar uma instância específica, nos referirmos a ela ao longo de um argumento e, no fim, perceber que essa referência não tem nada específico e, portanto, podemos generalizar. Isso é feito em muitos casos na nossa argumentação e também é muito utilizado na matemática. Qual que é a ideia dessa demonstração? A ideia é a seguinte: nós vamos fazer a substituição das constantes C em uma demonstração da fórmula φ de C, que agora já escrevemos de modo preciso como φ com C substituído em x. Nós vamos usar alguma variável que não ocorre, digamos, uma variável z, que não ocorre em nenhum momento nessa demonstração, essa sequência de prova. E agora vamos substituir todas as ocorrências de C por Z. E faremos isso em toda a demonstração. Observe que, ao fazer isso na última fórmula, nós vamos obter
a fórmula que substitui a variável x por z, ou seja, substitui uma variável por uma outra variável. E, nesse caso, se o que obtemos é uma prova, é uma demonstração na nossa mesma teoria, então nós sabemos que podemos continuar essa demonstração e obter a generalização para a variável z. Nós vimos isso nos vídeos anteriores, que a partir de uma fórmula com a variável livre, se concluímos ela, então podemos generalizar. Façamos isso agora em mais detalhes. Vamos supor que existe uma demonstração da fórmula φ substituindo a variável x por c, e a demonstração dessa fórmula é dada por uma sequência α1, α2, α3 até αn, terminando na fórmula φ de c com x. O que nós faremos agora é aplicar a substituição de c pela variável z, uma variável que não ocorre na nossa prova. E escrevemos isso na notação que nós introduzimos no vídeo de hoje. Agora, vamos observar que isso é, de fato, uma demonstração em sigma. E faremos isso observando que cada uma das fórmulas satisfaz a propriedade de estar na sequência de uma prova. Ou seja, vamos assumir uma fórmula qualquer αk e vamos mostrar que k é uma das opções na definição de uma sequência de prova. Ou seja, uma das opções é que o αk ele estava na teoria, ou seja, estava em sigma. Mas, na nossa suposição, a nossa constante ela não ocorre nos nossos pressupostos. E, portanto, a variável c ela não ocorre em αk. E, portanto, αk, quando substituímos todas as ocorrências de c por z, vai nos resultar na própria αk. Não vai alterar nada nessa fórmula. E, portanto, a fórmula αk, quando fazemos a transformação, continua sendo um axioma da teoria. Agora, observamos o caso em que αk é um axioma lógico. E observe que agora estamos usando o nosso sistema dedutivo já na sua segunda versão, a versão que facilita um pouco as nossas demonstrações. Então, nós usamos a consequência tautológica como uma regra no nosso sistema, e os nossos axiomas lógicos vão ser somente axiomas da lógica de primeira ordem, só axiomas propriamente de primeira ordem. Então, nesse caso, observamos as três opções de axiomas. O primeiro axioma é o axioma da identidade, que nos diz simplesmente que para qualquer que seja a variável, podemos escrever que a variável é igual a ela mesma. Nesse caso, observamos a mesma coisa que fizemos no primeiro caso, ou seja, não ocorre C e, portanto, ao aplicar a transformação, obtemos a mesma fórmula. De modo semelhante, o axioma da igualdade, que vai dizer que quando temos uma sequência de variáveis iguais, então, ao aplicar uma função a essas variáveis, vamos obter o mesmo resultado. Nesse caso, não temos a ocorrência de C e, portanto, não vai alterar a fórmula. E, de modo semelhante, vamos ter para o segundo caso, que seria o das proposições, que vão ser equivalentes quando substituímos por variáveis iguais. Então, os primeiros dois casos de axiomas lógicos, eles não nos causam problemas, porque a variável, a constante C, ela não vai ser substituída nessas fórmulas, uma vez que ela não ocorre. Agora, o axioma da substituição, ele não é do mesmo modo. Por quê? O axioma da substituição ele é um esquema. Ele vale para qualquer fórmula que escolhamos. Então, a variável, a constante C, ela de fato vai ocorrer nesses casos. Então, vamos observar com um pouco mais de cuidado o caso da substituição. O axioma da substituição, escrito agora na notação que
introduzimos vai dizer que φ de t substituído na variável x implica existe x tal que φ. Ou seja, se vale para um termo, então podemos concluir que algo existe que satisfaz aquela propriedade. Vamos observar o que acontece nesse caso. Vamos fazer isso a partir de dois exemplos. Observe os seguintes exemplos. Se temos um termo t que é simplesmente a aplicação de f, da função f, a dois elementos. O primeiro, g de cx, e o segundo elemento da função f é c. Observe que, nesse caso, ao aplicarmos a transformação que substitui todas as ocorrências de c por z, vamos simplesmente obter f de g de zx e z. Nada muito complicado. É simplesmente uma substituição de uma constante por uma variável. E de modo semelhante, vamos fazer para uma fórmula, digamos uma fórmula psi. A fórmula psi que diz que para todo x, se x é maior ou igual a c, então vale p de x e o termo, digamos o termo que ocorre aqui em cima. Nesse caso, ao fazermos a substituição, vamos obter o seguinte, vamos simplesmente trocar o c por z e, no caso do termo, simplesmente vamos fazer o mesmo processo. Então, podemos escrever aqui t de zc. Agora, observamos que, ao substituirmos z por c em uma fórmula que tinha um termo numa variável, por exemplo, a x, podemos inverter a ordem dessa substituição. Porém, é importante perceber que a gente precisa ter um cuidado especial com o termo. Uma vez que o termo foi substituído antes na fórmula da esquerda, nós precisamos lembrar que onde ocorre C no nosso termo precisa ser substituído por Z. E por isso, a nossa segunda substituição, a do termo na variável x, ela precisa ser do termo em que substituímos z pela constante c. Então aqui nós invertemos essa ordem com esse cuidado adicional de lembrar que o termo precisa ser substituído antes, aqui nesse caso. Então, de posse dessa observação, nós analisamos o axioma da substituição. Observe que, quando fizemos a substituição da fórmula, que é o axioma da substituição de z por c, então é a mesma coisa que fazermos em cada um dos pedaços da implicação. Então vamos primeiro fazer essa divisão. Então nós temos a aplicação do lado esquerdo, que nós já sabemos que pode ser invertida, então nós aplicamos e usamos a regra que nós observamos aqui em cima. E isso vai ter como resultado, existe x tal que beta de z substituindo no lugar de c. Observe que quando fizemos essa substituição, nós obtemos a fórmula beta com z no lugar de c e estamos aplicando o axioma da substituição para o termo t de zc. E, portanto, esse resultado é novamente um axioma da substituição. Agora, precisamos observar o que vai acontecer nos próximos dois casos. E agora não se trata de um axioma ou um termo da sequência de demonstração, e sim da aplicação de regras. A primeira regra que vamos analisar é a regra da consequência tautológica. Então, na nossa sequência de prova, nós poderemos ter uma fórmula αk, que é consequência tautológica das fórmulas que ocorrem antes. Lembra, isso está na definição do sistema dedutivo que nós fizemos nos vídeos anteriores. Vamos observar o que acontece quando substituímos a variável z pela constante c. Quando fazemos isso, nós já percebemos que
a estrutura proposicional ela não é alterada pela transformação. E, portanto, se a fórmula alfa de K é consequência tautológica de α1, α2 até αk menos 1, então, naturalmente, ela vai ser também consequência tautológica de todas as fórmulas quando aplicadas às transformações. Observe que, para demonstrar isso de modo preciso, passo a passo, é preciso fazer uma indução nesse tamanho da fórmula, da prova e das complexidades das fórmulas. Mas não vamos entrar em detalhes nesse vídeo, isso fica para séries mais detalhadas sobre os metateoremas de primeira ordem. Então, a consequência tautológica ela também é preservada. Vamos relembrar, então, mais uma regra que usamos no nosso sistema dedutivo. A introdução do existencial, ela nos diz que podemos introduzir a existência para uma implicação em que a variável quantificada não ocorre no consequente. Ou seja, nós usamos a regra da introdução do existencial em uma fórmula como gama implica psi e introduzimos o existencial na primeira, ou seja, existe x, gama implica psi. Então vamos anotar que a nossa fórmula vai ser existe x, gama implica psi, a variável x, não ocorre na psi, e existe alguma fórmula que ocorre anteriormente na nossa prova, que é precisamente a fórmula gama implica psi. Isso é exatamente a descrição do fato de que alfa k foi obtido por introdução do existencial. Então aqui vamos novamente observar o que acontece com a substituição da variável z pela constante c. Vamos obter então que as fórmulas são precisamente as mesmas, a menos dessa substituição. E, portanto, a regra da introdução do existencial ela vai funcionar para essas fórmulas também. Então, a nova fórmula K ela é obtida por introdução do existencial a partir da nova fórmula na posição Q. Isso significa que tudo que obtivemos funciona como uma prova no nosso sistema dedutivo. As fórmulas que as fórmulas que eram axiomas da nossa teoria, elas não foram alteradas pela transformação e as demais continuaram a ser axiomas lógicos ou as regras continuaram a ser aplicadas de modo semelhante. Então, a sequência obtida, ela é de fato uma demonstração. E é uma demonstração da fórmula última, da última fórmula que acontece, que é a fórmula que tínhamos φ com c no lugar de x, e depois fazemos a substituição de z pela variável, pela constante c. E nesse caso, podemos dizer que a nossa teoria sigma, ela demonstra a fórmula φ de zx, porque perceba que substituímos na variável x o c, a constante c, e depois substituímos em cada ocorrência de c a variável z. E, portanto, essa fórmula é a mesma coisa que ter simplesmente mudado a variável de x para z. E, portanto, o nosso sistema dedutivo ele demonstra que vale a nossa fórmula generalizada. Porque nós demonstramos nos vídeos anteriores que se demonstramos uma fórmula com uma variável livre, por exemplo, x, né, uma φ de x, então podemos generalizar, nós demonstramos essa regra. Nós não podíamos generalizar a constante, e foi isso que nós mostramos aqui. A constante também pode ser generalizada. Mas o tratamento para chegar a isso, como nós observamos aqui, é um pouquinho mais complicado. Nós precisamos fazer essa demonstração, e inclusive lembrando que aqui tem uns passos indutivos que foram omitidos. Muito obrigado. No próximo vídeo, nós veremos o teorema da completude e mais algumas ideias
sobre o sistema de primeira ordem na sua visão metateórica. E com isso finalizaremos o nosso curso de lógica de predicados, esse curso introdutório. Mais à frente, nós teremos outros cursos de lógica mais aprofundados. Muito obrigado e até o próximo e último vídeo dessa sequência.